boa noite para você que está aqui ligado nas redes sociais do leiajá.com, você que está aqui antenado no Facebook do Leia Já, e você que está também aqui no Instagram do Vai Cair no Enem, o programa do leiajá.com que reúne dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje temos transmissão simultânea pelo Facebook do leiajá.com. Você vai acompanhar dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio e também aqui no Instagram do Vai Cair no Enem. Então você que está aqui no Instagram, voltamos em definitivo. Tudo o que você precisa saber sobre o Enem está aqui no @Vai Cair no Enem e também no Facebook do leiajá.com. Sejam muito bem-vindos. Recentemente o Vai Cair no Enem no Instagram, que é o programa do Enem do Leia Já, chegou a mais de 20 mil seguidores. E por isso a gente resolveu fazer um ao vivo, uma aula especial para todos vocês, nossos seguidores, professores, vocês feras que nos acompanham, né, que são a razão maior de todo o nosso trabalho. O Enem é uma das provas mais importantes do Brasil, uma grande seleção educacional, e por isso nós estamos aqui todos os dias compartilhando conteúdo de qualidade para vocês. Então, eu quero inclusive deixar um recado, ó, daqui a pouco não, simultaneamente vocês que estão aqui no nosso Instagram, no @Vai Cair no Enem, vamos entrando no Facebook do Leia Já, a nossa produção inclusive vai colocar nos nossos comentários o link para vocês acessarem. Então, todo mundo que está no Instagram, vamos lá migrando para o Facebook para a gente continuar a nossa transmissão, porque infelizmente o Instagram ainda não tem alguns recursos visuais, né, que a gente pode usar para compartilhar aulas, para compartilhar dicas com vocês. Então, por isso a gente vai iniciar pelo Facebook e também pelo Instagram, e daqui a pouco nós vamos finalizar no Instagram e continuar no Facebook. E vale muito a pena vocês migrarem para o Facebook, né? Porque nós vamos ter grandes professores, começando com Berg Figueiredo. Professor Berg Figueiredo, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vai Cair no Enem. Boa noite, Natan. Boa noite você, fera, que está aí, né, se preparando para o vestibular desse ano. Você que está aí esperando aquela dica de química, fica no aguardo que vamos ter aquela dica fera, viu? Aquela dica para você aí poder se sair bem na prova do Enem. Vamos falar um pouquinho sobre termoquímica, sobre estequiometria. E vamos também ter um experimento aí de um assunto que eu aposto no vestibular desse ano. Inclusive, quem vai estar aqui com a gente também no Vai Cair no Enem é o professor de Biologia André Luiz, grande professor de muitos colégios aqui de Pernambuco. Vai estar aqui com a gente trazendo muita informação. E você que sabe também, que conhece o professor Benedito Serafim dos Caras de Pau, ele confirmou presença e vai estar aqui com a gente em mais uma transmissão do Vai Cair no Enem. Então, lembrando, a gente está aqui, está começando a transmissão. A gente está começando a transmissão pelo Instagram e pelo Facebook, com a transmissão simultânea. E a gente pede que vocês que estão no nosso Instagram, todo mundo, vamos lá para o Facebook do leiajá.com. A nossa produção já colocou nos comentários do nosso Instagram o link para o Facebook do Leia Já. Então vamos todo mundo migrar para lá, ficar antenado, que hoje a gente vai trazer muita dica de química, física e biologia. Física não, desculpa, geografia para vocês aqui no Vai Cair no Enem. Começando a nossa transmissão, né, para vocês do Facebook e do Instagram, já tem muita gente aqui, tá? Assistindo a nossa transmissão, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. O Felipe, a Jennifer, tem também o Correia, que acabou de entrar na nossa transmissão. Então, podem preparar suas perguntas, podem preparar suas dúvidas que nós vamos tirar aqui no Vai Cair no Enem. Professor Berg, boa noite. Boa noite mais uma vez, Natan. É um prazer tê-lo aqui. Todo meu. O que esperar dessa prova de Química para o Enem? Natan, embora o MEC aí, né, tenha declarado que o nível não vai mudar, acredito eu que o nível da prova desse ano venha um pouco mais refinado, ele veio um pouco mais específico pelo fato do Enem ter aumentado essa carga horária, né, no segundo dia, no domingo, né, o segundo domingo de prova. Então, acredito eu que a prova em si, ela vai estar um pouco mais específica, vai estar cobrando do aluno conhecimentos, vamos dizer assim, mais específicos de cada disciplina, que já vem sendo cobrado nos últimos 4, 5 anos, né? Se você parar para ver o Enem em si, em Química, por exemplo, a prova vem ficando cada vez mais específico, cobrando do aluno conhecimentos importantes para a resolução da prova. Professor Berg, é possível, existe uma receita para essa preparação de Química? Obviamente que muito estudo, mas qual o
caminho mais indicado? É uma isolada? É um curso preparatório mais, vamos dizer aqui, mais aberto para outras disciplinas? Qual o seu conselho? Natan, quando a gente fala do fera, né, que quer se preparar bem para a prova, isoladas, aconselho, né, sempre que possível. Um bom pré-ENEM, um bom pré-vestibular também é muito importante, porque uma coisa que eu digo muito em aula é que nós, professores de pré-vestibular, de isolada, não estamos nem de longe para retirar o conhecimento passado pelas escolas. O aluno na escola ele se prepara bem. Só que no pré-vestibular, numa isolada, a gente vai direcionar, vai focar o aluno para aquilo que ele vai realmente encontrar na prova. Uma coisa que eu digo muito é que a prova de química, pelo menos, né, eu acho que todas as provas no gerais do Enem, ela é muito cíclica. Então, nós, professores, já sabemos mais ou menos aqueles assuntos que têm maior probabilidade de cair, aquele caminho, como a gente fala muito, o caminho das pedras, para que o aluno possa fazer uma boa prova, que é isso que é o importante. Obrigado, professor. Então, você que está aqui no Facebook, muito obrigado, tá, pela sua audiência, mas tem uma galera que está lá no Instagram do Vai Cair no Enem, e por isso que a gente pede que todo mundo que está no Instagram também acesse o nosso Facebook, porque a gente vai usar alguns recursos visuais durante a nossa transmissão, vai ter slide, vai ter conteúdo para você anotar. A galera do Facebook já sabe como é a nossa transmissão, então é muito conteúdo e daqui a pouco quem vai estar aqui com a gente? O professor André Luiz, de Biologia, e também o professor Benedito Serafim, tá? Daqui a pouco o professor Berg vai mostrar um experimento, mas antes vamos ver agora a home do leiajá.com. Pelo nosso Facebook você vai ver a capa do leiajá.com, que está aí. A gente está mostrando muito conteúdo, enquanto o professor Berg vai arrumando todos os seus produtos aqui no nosso estúdio. Então você aqui que está pelo Instagram do Vai Cair no Enem, fique antenado, tá? Vamos lá migrar para o nosso Facebook do Leia Já. Quem está no nosso Facebook agora está vendo a home do leiajá.com. Tem muita notícia do caderno de carreiras do Leia Já. Acesse leiajá.com, tem tudo que você precisa saber. Leiajá.com tem tudo que você precisa saber de política, de entretenimento, de notícias, tecnologia, enfim. Para você que vai fazer o Enem, é muito importante ficar antenado nas notícias, ficar antenado nos nossos principais conteúdos. Então, vocês podem já anotar, né, voltando aqui para o nosso Facebook, para o Leia Já, que o professor Berg montou aqui um pequeno laboratório de química. Tem experiência para a gente, eu vou passar a bola, porque vem coisa bonita por aí. É com você, professor. Tem sim, Natan. Tem um experimento, sim. Como acabei de falar, né, agora há pouco, em química, particularmente, eu aposto em assuntos que a gente sabe que é certo. Estequiometria, todo ano tem. O aluno tem que saber fazer cálculo estequiométrico, rendimento, grau de pureza, reagente em excesso, reagente limitante. O aluno tem que estar por dentro desse assunto. Um outro assunto também que sempre está presente é a parte de termoquímica. É um outro assunto que o aluno tem que estar com esse conhecimento, com certeza. Processos endotérmicos, processos exotérmicos, lei de Hess, todo ano está presente na prova, é um assunto que cai muito. Identificação das funções oxigenadas. É um assunto que, particularmente, todo ano, sempre o Enem adora abordar. O aluno também tem que estar por dentro disso. E, particularmente, hoje, na aula de hoje, né, nessa dinâmica que estamos fazendo, eu resolvi fazer uma aposta de um assunto que, nos últimos anos, o Enem não abordou com tanta ênfase. E como a gente costuma falar, né, o Enem ele é muito cíclico. Sempre quando ele deixa de abordar um assunto em um determinado ano, ele termina no outro ano dando uma ênfase um pouco maior. Um exemplo disso, por exemplo, foi eletroquímica, que o ano passado veio com a ênfase mais forte em física e em química, já que no ano retrasado a ênfase foi bem pequenininha, o vestibular quase não abordou. Então, em cima dessa característica do Enem, um assunto que eu aposto esse ano, né, em química orgânica, é isomeria. Anota aí, aposto isomeria, tem vídeos aí já no próprio @vai cair no Enem, dando dicas de isomeria. E um assunto também que eu aposto muito é a parte de cinética química, já que esse assunto o Enem está dando uma esquecida e eu acho que para retomar ele vai abordar isso esse ano. E aí, quando nós falamos de cinética química, Natan, vamos ter alguns fatores que aceleram a reação. Vamos para o experimento, professor? Vamos embora. Se liga aí, agora que temos um experimento muito bacana para vocês acompanharem pelo Facebook do Leia Já e também pelo Instagram, pelo @vai cair no Enem. Pronto, então, Natan, quando a gente fala de cinética química, né, a cinética química é aquela parte da química que vai estudar os fatores que aceleram a reação.
Vamos ter temperatura, superfície de contato, pressão. Entre eles, eu vou ter o catalisador, que é um assunto que é abordado tanto na química quanto na biologia também, né? Toda vez que eu falo de enzima, o aluno tem que se ligar que da parte biológica, a enzima é um catalisador. Quimicamente falando, eu trouxe aqui uma reação muito comum. Eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, né? Popularmente comercializado como água oxigenada, tá certo? Tá aqui, ó, vai ser o meu reagente. E o catalisador que eu estou usando para ele, nesse caso, Natan, vai ser o iodeto de potássio. Vai botar fogo aqui no estúdio não, né, professor? Não, hoje não vou não, Cuidado não, aí. tá certo? O iodeto de potássio. Como é que funciona um catalisador? O ponto mais importante. Um catalisador, ele vai acelerar uma reação porque ele vai diminuir a energia de ativação do processo reacional. E o ponto mais importante é que um catalisador, ele acelera a reação, mas ele não participa do processo reacional. Ou seja, ele não é consumido na reação. De maneira bem simples, né, como eu digo para meus alunos, um catalisador é como se fosse um cupido. Ele vai fazer com que o reagente A se encontre com o reagente B de maneira mais fácil. Como se fosse aquele cupido que fica lá jogando um para o outro para que a reação aconteça. E aí, qual o detalhe? Ó? O peróxido de hidrogênio, né, o qual eu já tenho ele aqui, ó, na proveta, tá certo? No cilindro graduado, ele, em contato com a luz, ele sofre decomposição. Que na química nós chamamos de fotólise. Esse ponto é importante também, viu, gente? Estude a etimologia das palavras. Já tem muita gente aqui acompanhando, querendo ver esse experimento, viu, professor? Coisa boa. E no caso da fotólise, gente, eu vou ter uma decomposição pela luz. O detalhe é que essa reação ela acontece de maneira devagar. Então, o catalisador, como cupido, se liga na dica, ele vai acelerar esse processo de decomposição. E aí, ó, aqui já está se decompondo, né? Dá para ver um pouco de espuma, certo? Então, você que está ligado no Vai Cair no Enem, preste atenção, é um experimento, né? O professor está trazendo para o cotidiano, mas pode ser transformado, você pode entender uma abordagem para a sua prova. Vamos lá, professor, mão na massa. Vamos embora. E aqui, ó, vou usar o meu catalisador. Segura, professor, eu vou botar o microfone para você explicar aqui, tá? À vontade. Pronto, vou botar aqui um pouco do iodeto, né, de potássio, que, como eu já falei, vai atuar como catalisador, tá certo? A reação está acontecendo, só que de maneira devagar, beleza? De maneira lenta. Pode ver que está formando espuma, só que a reação é devagarzinha. E aí eu vou acelerar essa decomposição. E aí, ó, quando eu coloco o iodeto, podem perceber que aquela reação que era devagar está acontecendo agora bem mais rápido. Parece o suco de tamarindo que Tiago Graff tomou agora no jantar. Professor, e de que forma o Fera pode ver isso no Enem? Vamos ver agora. Vai parar, né, professor? Vai parar, tá certo? Bom, gente, vamos primeiramente ver aqui um pouquinho do nosso processo reacional, tá certo? Quando a gente fala da decomposição do peróxido de hidrogênio, eu vou ter a formação de água e gás oxigênio. E é por isso que ele é muitas vezes comercializado como água oxigenada, que é o produto dessa reação, né? O produto que eu tenho aqui. E aí, quando eu adiciono um catalisador, eu vou acelerar essa reação, só que o catalisador ele não é consumido, esse é o ponto mais importante. E o Enem, Natan, pode abordar esse tipo de ponto de várias maneiras, como, por exemplo, na parte biológica, quando a gente fala de uma enzima. O Enem adora abordar essa interdisciplinaridade, né, de química com física, de química com biologia. É uma característica forte no Enem, né, interdisciplinar. E aí ele pode cobrar, por exemplo, como funciona uma enzima do ponto de vista biológico. E aí eu tenho certeza que o professor André Luiz pode dar essa dica de biologia massa, mas ele também pode abordar isso do ponto de vista químico. E aí vem a nossa prática. Como é que um catalisador funciona? Ele vai diminuir a barreira que vai provocar a reação. O que eu digo muito para meus alunos é como se fosse assim. Vamos imaginar uma corrida com um obstáculo, onde você tem um obstáculo de 1 metro, de 60 centímetros, para você dar o salto. Quando tu coloca um catalisador, é como se esse obstáculo de 60 centímetros caísse para 30. Então fica mais fácil da reação acontecer. Essa é a dica que eu deixo para o meu aluno, que eu aposto cinética química esse ano como um dos assuntos. Professor, muito obrigado, tá, pelo experimento, a gente mostrando pelo Facebook do Leia Já e também pelo Instagram do Vai Cair no Enem. A gente vai ver a home do Leia Já daqui a pouco e em seguida nós vamos ver um teaser, nós vamos ver um vídeo que mostra um pouquinho do que é o Vai Cair no Enem, um vídeo que mostra
A gente agradece o professor Berg, que já está tirando aqui todos os produtos, né, que já está tirando tudo, enquanto o professor André se prepara para vir para cá. A gente, pelo Facebook do Leia Já, nós estamos mostrando a home do leiajá.com, que é onde você encontra muita notícia. Então, atenção, fera. Você que está se preparando para o Enem, com certeza é muito importante se manter informado, se manter por dentro das notícias. Então, um conselho que eu dou é esse: acesse o leiajá.com, acesse o nosso site, porque nós temos muitas informações, nós temos tudo o que você precisa saber. Então, nós estamos mostrando a home pelo Facebook, você pode acessar, aí você que está no Instagram pode também acessar o leiajá.com. Vamos agora rodar um teaser no Facebook do leiajá.com, um teaser que mostra um pouquinho do que é o nosso leiajá.com, do que é o Vai Cair no Enem. E é o seguinte, nós estamos agora encerrando a transmissão pelo Instagram, mas vamos continuar no Facebook. Volto a repetir, volto a dizer, no Instagram a gente não tem ainda alguns recursos visuais para a sua aula, por isso que nós vamos continuar agora só pelo Facebook, onde você vai ver muito conteúdo com o professor de Biologia André Luiz e também com o professor Benedito Serafim. Então, galera do Instagram, correndo agora, neste exato momento, todo mundo para o Facebook, e a gente agradece a tua participação. Vamos seguir aqui com o Facebook leiajá.com. Vamos embora. Os links, o link do nosso Facebook está aí nos comentários da nossa transmissão. Valeu, galera do Instagram. Vamos todo mundo aqui agora para o Facebook do leiajá.com. Já estamos aqui no estúdio com o nosso professor de Biologia, André Luiz, mas agora vamos rodar um teaser que mostra um pouquinho do que é o Vai Cair no Enem. Roda aí, produção. Acredite, fera, vai dar certo. Aí, galera, tamo junto. Acreditem em vocês, porque nós acreditamos em vocês, ok? E aí, fera, esse ano é o ano da sua aprovação. A aprovação de Enem, para mim, representa o início de uma nova fase. O Fera quer passar no Enem tem que ficar altamente atualizado. Então se liga, Fera em atualidades, tá? Porque quem entende política entende de Enem. E você entende aqui no Vai Cair no Enem. Fera esperto, fica ligado no... Vai Cair no Enem! Valeu, voltamos aqui com o Facebook do leiajá.com, voltamos com a nossa transmissão. Temos a honra de receber o professor de Biologia, André Luiz. Inclusive já tem um fera aqui, Eduardo Carvalho, dizendo: sim, André, o melhor. É o melhor mesmo, professor? Acho que não. A gente está aí participando, né, de uma equipe muito bem distribuída, onde tem mais jovens, né, pessoas mais velhas, mas agradeço. É um dos melhores. Ficou bom assim? Ficou melhor, ficou né? melhor, né, professor? Maria Isabel também está participando aqui pelo Facebook. Luiz Eduardo Alves, boa noite, Luiz, obrigado pela tua transmissão. Tem também o Leonardo Lima, está aqui ligado, né? A Simone Santana também. Professor, e hoje o senhor trouxe uma aula muito bacana de biologia, de ecologia. Isso. Com certeza o Fera vai gostar bastante. Boa noite, Natan, boa noite às pessoas que estão assistindo, né, o programa. Nossos feras, vamos continuar firme, né? O assunto que eu escolhi, Natan, para a gente conversar hoje, é um assunto que cai muito no Enem. Aliás, fica bem com o programa, né? Vai cair no Enem, sempre vem caindo, que é o assunto Fera sabe de ecologia. Eu falo sempre em aula, né? Que ecologia é o primeiro conteúdo, assim, em quantidade de assuntos que o Enem vai cobrar o Fera. E dentro de ecologia, eu escolhi um tema, Natan e pessoal, que são as relações ecológicas, não é? As relações harmônicas e desarmônicas. Inclusive, professor, nós temos um slide. Vamos pedir para a nossa produção colocar na tela, que o senhor preparou um slide muito bacana para o Fera acompanhar. Está aí na tela. O Fera já está acompanhando. Aí a gente tem as principais relações ecológicas que a prova pode pedir: colônia, sociedade, mutualismo, comensalismo, competição, canibalismo, predatismo, parasitismo e amensalismo. Eu queria deixar claro, Natan, e o Fera sabe, que essas não são todas as relações ecológicas que a prova poderia pedir. Porém, essas são as principais, não é?
as que... Pois não. Professor, e tem um exemplo de como esses assuntos podem ser cobrados no Enem? Pronto, o Fera lembra que quando ele estuda e ele está fazendo questões de ecologia, de meio ambiente, de relações ecológicas, ele conta uma história, né, do ambiente e ele coloca alguns seres nessa história do ambiente e ele procura relacionar um ser com o outro ou os dois com o meio ambiente e aí ele sugere que ali está acontecendo uma relação ecológica boa, que não há perda harmônica, ou que alguém vai perder, inclusive a vida, que a gente chama relação desarmônica. E aí ele dará as alternativas dentro do slide que a gente viu, não é? E o Fera com certeza vai escolher a melhor resposta. Professor, já tem uma galera participando aqui da nossa transmissão. Né? Lara de Cássia está aqui ligada no Facebook do Leia Já e também estava ligada no @vai cair no Enem. Amanda Caroline também. E o Paulo Emílio Souza diz o seguinte: André Luiz, professor Fera de Biologia, eu também agradeço. Tá aqui agradeço a todos e todas. No Vai Cair no Enem. Professor, Oi. Meio ambiente também é um assunto... É meio ambiente, ecologia. Certo no Enem. Não, certo. Inclusive você... Certo como os dias da prova que já estão marcados, o meio ambiente, ecologia e, além de ser certo, Natan, é um assunto que vem em primeiro plano. É o assunto que mais questões terá na prova. Se eu pudesse aqui agora para a gente, além desses assuntos, quais assuntos o senhor destaca que o Fera precisa estudar porque vai cair no Enem? Tem um grupo de 5. O primeiro, o Fera sabe ecologia. Aí depois, o Fera não pode esquecer fisiologia, programa de saúde. Inclusive, recentemente no Instagram do Vai Cair no Enem, a gente postou uma pergunta sobre programa de saúde. Isso. Muita gente lá respondeu. Respondeu isso. Né? Programa de saúde, que é um assunto muito bom para o exame do ensino médio, porque é um assunto em que nosso país, todo mundo sabe, tem grandes dificuldades, né? A saúde pública. Então viria ecologia, fisiologia, programa de saúde, genética e a parte de seres vivos, que interage com o primeiro assunto, que é ecologia. Professor Laura Beatriz também acabou de entrar aqui na nossa transmissão. A Bruna Vitória disse: André Luiz é o melhor. Obrigado, Bruna. Pedi também para você ficar ligado no nosso Facebook e também seguir o @vai cair no Enem. O nosso crédito vai aparecer daqui a pouco para você decorar o Instagram. Cair no Enem é o nosso Instagram, com muitas dicas, com muitos conteúdos para você. Já está aqui aparecendo na tela o @vai cair no Enem. Decore, tá? @vai cair no Enem. E o detalhe, o Vai Cair no Enem também tem um canal no YouTube. Então você que quer saber, que quer ver todos os nossos conteúdos, é só acessar o YouTube. Vamos colocar na tela também o crédito, né? O nosso endereço do YouTube. Vale muito a pena você acompanhar todas as nossas dicas. Quem também vai estar aqui com a gente daqui a pouco é o professor Benedito Serafim, que já está se preparando aqui para trazer uma aula muito bacana para a gente aqui, para você acompanhar no leiajá.com. Professor, a prova de biologia, a gente pode dizer, por exemplo, um aluno que quer medicina, sim, é uma parte fundamental da prova? Fundamental. Não é uma parte muito importante. Inclusive, um aluno que vai fazer medicina, ele vai estudar biologia a vida toda, não é? Vai estudar biologia para entrar no Enem, para entrar na universidade, depois vai continuar estudando pontos importantes específicos de biologia durante o curso de medicina. Principalmente a parte de anatomia humana e fisiologia humana. Não é? Um fera de medicina deve atentar muito em relação a isso. Professor, recentemente estava conversando contigo. Você tem mais de 30 anos, né, na lida da sala de aula, né? Fazendo 31 anos de profissão. Tem muita experiência e tem muita gente que está agora fazendo o Enem pela primeira vez, tem gente que já está há um tempo tentando. Então, para esses dois grupos, né? Para quem vai tentar pela primeira vez e para quem está tentando por muito tempo e não passou, qual o recado, qual a mensagem que você deixa? Veja, os dois grupos, Natan, eles se encontram numa palavra: tranquilidade, não é? O fera que está tentando há algum tempo, talvez não tenha conseguido, não porque não estudou, com certeza estudou em boas instituições, não é? Fez suas revisões, porém a falta de tranquilidade gera o complemento, que é aquele raciocínio final para conseguir acertar boa quantidade de questões. E o fera que está, no primeiro momento, a tranquilidade é fundamental, não é? A tranquilidade, saber que tem que estar entrando agora em recesso escolar, e eu tenho dito essa semana que o recesso é só nas escolas.
nos pré-vestibulares, porque eles continuam estudando, que é, atenção, fera, a última grande parada antes do Enem, para você colocar todos os seus assuntos em dia, e se Deus quiser, vocês vão conseguir. Professor André Luiz, muito obrigado pela sua presença, tá? Professor Benedito Serafim já está se preparando para trazer conteúdos de atualidade para vocês. E agora a gente vai ver um dos vídeos do Vai Cair no Enem, uma aula muito bacana com o professor André Luiz, falando sobre meio ambiente. Roda aí. Acompanhe que vale a pena. E aí, fera, tudo bom? Professor André Luiz, de Biologia, para mais uma dica sobre o programa Vai Cair no Enem, assunto meio ambiente e ecologia. E você sabe que aqui no Jardim Botânico do Recife, a gente tem relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas, onde as plantas são fundamentais, tanto nas harmônicas como nas desarmônicas. Por exemplo, quando uma planta libera um grão de pólen e uma abelha leva esse grão de pólen para outro local, a planta ajuda a abelha ajuda a planta. E essa relação ecológica harmônica interespecífica a gente chama de mutualismo não obrigatório. Como também as plantas podem ter com outros seres, aqui no Jardim Botânico e em qualquer lugar, uma relação desarmônica de competição. Competição por espaço. Uma dica fortíssima para você, meu fera. Meio ambiente sempre caiu no Enem e sempre será um assunto muito cobrado. Tá bom? Forte abraço, vai cair no Enem, até uma próxima. Tá aí, você viu um vídeo muito bacana com o professor André Luiz e já no pique nós recebemos Benedito Serafim do curso Os Caras de Pau, que vai trazer um assunto importante, polêmico para uns, Venezuela. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Natan. É um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar com você. É um prazer estar no dia que estava o André Luiz aqui, que estava Berg e tal, né, grande monstro da educação. Conheço ele já de outras caminhadas, né? Para quem me conhece, não acha estranho não, de fato eu estou de cabelo curto, sem barba, porque há 2 semanas atrás ele fez um aulão, e eu fui Kim Jong-un no aulão, então, né, que está acostumado comigo de cabelo grande e está aí. Teve que mudar o visual, né, professor? Que é obrigado, né? Não queria. Professor, o senhor preparou um assunto muito bacana. Vamos pedir para a nossa produção colocar já o primeiro slide na tela. Fera, preste atenção e digite aí, anote tudinho, digite no seu computador, mas o que é importante é você fixar o assunto. É com você, professor. Então, por que eu escolhi Venezuela? Como eu tinha falado para você, Natan, falando, o Enem é uma prova governamental, então, por estarmos no governo de direita, pode ser que venha um assunto aí alfinetando a Venezuela e tal, por causa da crise econômica. Como é que a gente pode começar falando sobre Venezuela? Primeiro tem que voltar um pouco lá atrás, lembrar que em 1989 o presidente era Carlos Pérez, e que esse presidente ele vai aumentar o preço do combustível e vai aumentar a passagem. Com isso vai desencadear uma grande massa de protestos, principalmente em Caracas, conhecido como Caracazo. Está aí no slide, o Fera anota, circula em casa, tá? E aí esse protesto fez com que revoltasse parte da população, que a população inclusive ia ficar dividida durante um tempo, né? Inclusive em 92, parte da população que estava dividida contra o presidente, tanto a população quanto militares, vão se juntar e vão tentar dar um golpe em Carlos Pérez em 92. Quem estava no meio desse golpe, Natan? Hugo Chávez. Tá? Ele era militar, paraquedista e tal, e tenta dar o golpe em Carlos Pérez. Bem, ele é preso, outros militares são presos e tal. Esse golpe eles tentam fazer de novo no mesmo ano, em novembro de 92, né? E aí, mais uma vez, é abafado esse golpe, né? E tal. E aí, em 93, de fato, ainda em 92, o Pérez ele sofre impeachment, em 93, o novo presidente eleito, tá? Que é o Rafael Caldeira. Esse presidente, quando ele entra, inclusive, ele dá um indulto, ele meio que ele fugiu a palavra, Natan, ele perdoa os golpistas, né? E aí, ao perdoar os golpistas e tal, o Chávez começa, de fato, a fazer algumas campanhas e tal, por todo o território da Venezuela. Em 98, o Chávez ele é eleito presidente, tá, da Venezuela.
com mais da metade da população votando em Chaves, e aí ele começa um processo que a gente chama tanto do chavismo como do bolivarianismo, né? São duas palavras-chave que a gente não pode esquecer quando lembra de Chaves e Venezuela. Chavismo está essa questão ligada ao populismo, ligada ao nome de Chaves, né? O chavismo, e com a agenda econômica de estatização, estatizar o petróleo, a centralização do poder e tal. E o bolivarianismo, que ele vai se pesar na figura do Simão Bolívar, né? Um grande guerreiro que lutou contra a colonização espanhola em território américo-latino. E aí começa a agenda de Chaves. 99, como está no slide, ele vai puxar um referendo para puxar uma nova constituinte, né? Ou seja, vai puxar uma nova assembleia, onde vai ter uma nova constituição, né, para o país da Venezuela, onde, inclusive, uma das regras estava lá, unificar o poder legislativo, né, ou ter um processo unicamaral, e estatização do petróleo. E esse referendo ele vai ganhar com 72% dos votos. Então, Fera, se liga, ele puxa um referendo para puxar uma nova Constituição, e dessa nova Constituição ele também estatizar o petróleo e unificar o poder legislativo. Tá? Então, foi a primeira grande vitória de Chaves. Inclusive, aí vem a grande contradição, porque ele foi eleito em 98, então ele iria até 2003 em seu mandato. Só que, de acordo com a nova Constituição, teria as eleições novas em 2000. E aí ele tem eleições novas em 2000 e ele ganha as eleições novamente. Inclusive, isso vai gerar um rebuliço, porque a pergunta é, se ele ganha em 2000, ele iria até 2003 ou ele ia até 2005? Né? A oposição começa a pressionar para ele só ir até 2003, que é quando finalizaria o primeiro mandato dele. Mas ele afirma, não, se eu fui eleito em 2000, eu tenho que ir até 2005. Bem, no meio dessa confusão, Natan, empresários, sindicalistas, oposição, vai começar a puxar grandes greves nacionais e vai puxar, inclusive, um protesto contra o governo chavista, né, no dia exatamente 11 de abril de 2002. E Chaves vai convocar a população a favor dele para também ir protestar. Essa junção, eu até gosto de falar, é igual você juntar Inferno Coral Jovem no meio da Boa Vista, né? Chavistas contra opositores em Caracas, vai ser uma confusão imensa, onde inclusive vai ter mortos e tal. Bem, alguns dias depois, a oposição vai tomar o poder. Veja, Chaves tentou dar o golpe em 92 e recebe um golpe em 2002, exatamente 10 anos depois. Tá? Onde, inclusive, você vai ter o Rafael Carmona, que vai estar falando, eu sou o presidente e está tomando o poder. 2 dias depois, Chaves faz, não, tomar o poder é uma bexiga, eu fui eleito e o poder é meu e ele volta ao poder. Tá? Então, vejam só, Chaves continua no mandato, tá? Em junho de 2004, a oposição faz um referendo para tirar ele, faz, não, acabou seu mandato em 2003, ele não, meu mandato acaba em 2005, eu não vou sair do poder. E nesse referendo, Chaves ele é vitorioso novamente. Ele faz, não, eu tenho direito sim, a população está falando, 59% da população está falando que eu tenho que ficar no poder, até acabar meu mandato em 2005. Mas aí você já começa a perceber o quê? Uma dificuldade no processo político venezuelano, que desse processo político iria gerar outros processos econômicos. A gente tem que sempre lembrar que política está ligado à economia. Na economia não estava tão problemático ainda, porque era o auge da economia do petróleo. Né? E a Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo. País, cuidado, tá, fera? Não é que ela é a região que mais tem petróleo no mundo. A região que mais tem petróleo no mundo é o Oriente Médio. Mas país é a Venezuela. Então, como estava no auge do petróleo, Chaves estava com basicamente muito dinheiro, inclusive para investir em projetos sociais, em educação, saúde, expectativa de vida e por aí vai. Tá? Em 2006 ele ganha novamente as eleições, tá? Lembrando, ele vai ganhar, vai ter 25% de abstenção nessa eleição, ele vai ganhar, apenas 75% da população vai votar, mas ele ganha com 62,8%. Veja, ele começou lá atrás com 56, 59, chega a 62, então ele vai ganhando popularidade. Tá? E aí cada vez ele vai ganhando popularidade. Até chegar ao ponto, eu vou até pedir a passar os slides, porque a gente tem que chegar num ponto-chave, que é exatamente em 2012, quando ele vai para a última eleição dele, e ele ganha exatamente a sua 4ª eleição, tá? Só que no mesmo ano eu vou ter eleições legislativas e ele não vai ganhar a grande maioria do Congresso. Tá? E aí acontece, ele inclusive morre antes de assumir, ele morre dia 5 de março de 2013 com câncer, e aí naturalmente, quem é que assume, Natan? Vamos voltar para a história brasileira. Quando Tancredo Neves morreu, quem é que assumiu? José Sarney, o vice, não é isso? E aí acontece, a oposição não deixa Maduro assumir. A Maduro faz, beleza, vocês não querem deixar assumir, por quê? Porque Chaves ainda não teria tomado posse. Então faz o seguinte, puxe novas eleições e eu vou concorrer agora como presidente, não como vice. Maduro vai para as eleições, ganha as eleições, ganha apertado, com 51%, mas no mesmo ano, as eleições legislativas, em 2015, nas eleições legislativas, ele perde a maioria do Congresso. Natan, aí começa a bronca.
Porque a oposição toma força no Congresso, começa a pressionar ele politicamente, começa a não deixar ele governar. Então, os projetos que Maduro colocava, a oposição não aceita, não autoriza, bem parecido com o que a gente traçou aqui no Brasil, com Dilma e o Congresso Federal da gente, depois de 2014, a eleição de 2014, bem parecido mesmo. E aí acontece, Chaves passa a não aceitar o Congresso, não reconhecer o Congresso, inclusive vai puxar uma nova constituinte, vai poder puxar uma nova Assembleia, uma nova constituinte e tal, para tentar ter mais poder. Inclusive, ele vai eleger representantes, ele vai eleger um novo, entre aspas, Congresso. E aí, tipo, não era o Congresso que o povo elegeu, então fica essa briga política. Ao mesmo tempo, eu vou ter ali em 2014 para 2015... os Estados Unidos aumentando a produção de petróleo para competir com a Arábia Saudita. Fera, então, esse é um ponto que você não pode esquecer, tá? Quando os Estados Unidos aumenta a produção de petróleo para competir com a Arábia Saudita, o que acontece? Se aumenta a produção de petróleo, o preço cai. Lei de mercado. E a Venezuela, a base da sua economia era petróleo. Então, quando o preço do petróleo cai, basicamente a economia venezuelana também vai ladeira abaixo. E Chaves tenta controlar a economia através, por exemplo, de decreto. Ele vai tentar controlar a inflação através de decreto. Né? Só que o grande problema da Venezuela, e aí você não pode esquecer, Fera, qual o grande problema da crise venezuelana? Tanto Chaves quanto Maduro, em seu poder, não investiram em outras áreas econômicas. Não investiram em indústria, não investiram em agricultura. Então, basicamente, ficaram presos ao petróleo. Então, dependiam muito das importações. Quando o petróleo ele entra em crise, a Venezuela toda entra em crise. E aí eu vou ter inflação altíssima. Quando eu tento controlar a inflação com decreto, que é o que Maduro fez, falando, para o empresário, a inflação está alta, mas você não vai subir os preços. O empresário fica arretado, né, claro, e vai se retirar do país. Eu começo a ter uma crise de abastecimento. E aí eu vou gerar o que a gente tem hoje, que é o maior problema de crise migratória da América hoje, que é a rota da fome. São venezuelanos que saem da Venezuela porque eu estou com uma crise econômica, uma inflação altíssima, crise de abastecimento, não tenho emprego. Então os venezuelanos começam a vir para outros países, lembrando, eles não querem vir para o Brasil, tá, fera? Eles querem ir para o Chile ou para o Peru. A gente sabe quando a gente está lascado, né, Latam? Quando até quem está passando por crise não quer vir para lá da gente, né? Eles querem ir para o Chile e para o Peru, mas é muito mais difícil entrar no Chile e no Peru. Então eles acabam entrando no nosso país, no Brasil. Lembrando que hoje, por exemplo, de janeiro até abril de 2018, Roraima recebeu 40 mil venezuelanos. Então, de fato, é uma crise econômica, é uma crise migratória que gera, inclusive, os problemas como xenofobia, Nathan. A gente começa a ter aqui no Brasil a xenofobia, a gente começa a falar, não, eu não quero venezuelano porque ele está roubando meu emprego, ele está roubando minha vaga na escola, ele está roubando minha vaga no posto de saúde. E, galera, ele não está roubando nada, ele só quer sobreviver. Né? Eu estou num país que eu não tenho comida, porque os empresários não estão mais produzindo, eu estou numa alta crise econômica, eu não tenho emprego, então eu não estou querendo roubar o seu lugar, eu estou querendo sobreviver. Mas vai botar isso na cabeça da população. E aí vem a xenofobia, que é exatamente isso, é o ódio, né, ou o medo daquele que vem de fora, daquele que vem de fora do seu país. Professor Benedito Serafim, grande explicação para você que está se preparando para o Enem. A gente agradece muito a tua participação novamente. Obrigado, aqui. Natan. Natan, posso dar só um recadinho rápido? Fique à vontade, mesmo. professor. Galera, ó, não esquece, não só de curtir o @vai cair no Enem no Instagram, mas também o dos Caripau do Vestibular. Um abraço, um beijo para todo mundo da família dos Caripau, professores, funcionários, meus sócios, aos alunos e tal. E também um Benedito Serafim, me segue lá no Instagram. E, Natan, eu tô com um canal no YouTube, tá? Sim, vamos divulgar, né, professor? Geografia OIES, Fera, se liga lá. Toda semana tem 3 vídeos. Na terça, videoaula. Na quinta, uma videodica de seriados ou filmes para você estudar. E no sábado, vídeo de resolução de questões. Então, inclusive, hoje sai lá, videodica de seriado bom que você pode estudar ciências humanas. Professor Benedito Serafim, muito obrigado. A gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco no Facebook do leiajá.com e também no Instagram do Vai Cair no Enem, Vai Cair no Enem. Quero mandar um abraço para toda a produção da TV Leiajá, todo mundo que, de forma muito competente e profissional, está aqui trabalhando para levar para vocês o melhor do nosso conteúdo, a todos os nossos cinegrafistas, todo mundo que faz o leiajá.com. Muito obrigado pela sua audiência, continue ligado no leiajá.com e seguindo o Vai Cair no Enem, porque nós temos tudo o que você precisa saber. Até a próxima. Tchau, tchau.